Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 149 do nosso curso de Matemática Básica e esta aula será dividida em 2 partes. Será uma aula de exercícios e gerais aí envolvendo a função exponencial, as equações exponenciais, as inequações exponenciais, enfim, toda essa teoria que nós estudamos aí nas funções exponenciais e em exercícios típicos aí que estão caindo nos exames, nos vestibulares, no Enem, em concursos, né? Então vão ser 2 aulas em que nós vamos fazer vários exercícios e espero com isso ajudar a compreensão de vocês aí. Bom, turma, nosso primeiro exercício diz o seguinte: nas proximidades da superfície terrestre, a pressão atmosférica P em atmosferas é dada em função da altitude h em quilômetros, aproximadamente por P igual a 0,9 elevado a h. Se no topo de uma montanha a pressão é de 0,729 atmosferas, conclui-se que a altitude desse topo é de... Bom, turma, aqui estão os dados do problema, né? Nós temos a pressão, é dada e modelada, né, da forma 0,9 elevado a h, né? E a pressão aí diz que a pressão numa certa altura h é dada por 0,729 atm, né, ou atmosferas. E a altura h é dada em quilômetros, né? Essa pressão, pessoal, essa unidade de pressão, a atmosfera, é o seguinte, né? Os físicos aí, né, os químicos, definem aí o termo atmosfera padrão, né, que seria basicamente, pessoal, ao nível do mar, tá certo? Uma certa temperatura, uma certa pressão, né? Essa seria a atmosfera padrão, né? Uma determinada altitude, uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Enfim, essa determinada pressão é a chamada atmosfera. Então, uma atmosfera é basicamente, essencialmente, pessoal, é a pressão que exerce a coluna de ar ao nível do mar, tá? Então, essa é uma atmosfera de pressão. E aí, a modelagem é o seguinte: 0,9 elevado a h, né? Se nós observarmos bem, pessoal, quando esse h é igual a 1, nós temos 0,9 vezes a pressão atmosférica, ou seja, temos 90% da pressão atmosférica. Ou seja, houve um decaimento de 10%, né? Então, quando nós subimos 1 km de altura, nós caímos 10% a pressão. Quando nós subimos mais 1 km, nós vamos para 0,9 elevado ao quadrado, que vai ser 0,81. Ou seja, houve um decaimento de 19%. Então, nós percebemos que esse decaimento da pressão, ele não é linear. Caso contrário, se nós aumentássemos essa altura em 1 km, 2 km, essa pressão teria que sempre ir reduzindo 10% a cada 1 km. Mas nós percebemos que no primeiro quilômetro a redução é de 10%. No segundo quilômetro a redução já passou a ser de 19%, né? Então, quer dizer, é um decaimento exponencial, como nós vemos aqui pela função exponencial. Aqui nós temos uma função que nós estávamos sempre chamando de f de x igual a elevado a x. No lugar de f aqui nós temos p, né? Então temos p de h igual a A, né, que é o nosso o A é 0,9 elevado ao X, que é H no caso aqui, né? A título de curiosidade, pessoal, quando nós pensamos abaixo do nível do mar, se nós formos descendo, né, nos aprofundando na água, aí essa pressão vai tendo um aumento, sim, linear. Aí sim, esse aumento é linear. Quer dizer, a água acaba sendo um meio que propicia este aumento linear, enquanto que o ar não, né? Ele acaba tendo esse decaimento exponencial, né? Mas enfim, então vamos resolver o problema aqui. Então nós queremos achar o H tal que a nossa pressão seja 0,729. Então esta é a relação que nós temos. P de H vai ser igual a 0,9 elevado a H, né? Escrevi P de H aqui, e isso igual a 0,729. Vamos desse lado, pessoal, vamos pensar só nesta equação aqui. Aqui nós temos 0,9 elevado a H, né? Ora, vamos trabalhar um pouquinho com esse 0,729 aqui, né? Como é que nós podemos fazer isso? Vamos observar que 729, se nós formos fatorando o 729, vamos dividindo por 3, né? Esse 729 vai dar exatamente 243, né? Vamos dividir por 3 novamente, vai dar 81, por 3, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1, né? Então nós temos exatamente 3 elevado a sexta. Ora, mas se nós olharmos para esse lado aqui, nós temos a base 0,9, né? E aqui nós temos 3 elevado a sexta, como sendo 729. Então a primeira coisa, pessoal,
Para nós podemos relacionar com esse 9 que aparece aqui, nós vamos enxergar aqui o 3 elevado à sexta como 9 elevado ao cubo, né? Como 3 ao quadrado é 9, então nós temos 9 ao cubo, né? Igual a 3 à sexta. Agora nós vamos trazer para cá e escrever da seguinte forma. Primeiro, vou escrever o 0,729 como 729 vezes 10 a menos 3. Agora, o 729 eu vou escrever como 9 ao cubo. Então vamos ficar assim, olha. 0,9h igual a 9 ao cubo vezes 10 a menos 3. Para que nós trabalhemos com o expoente 3 aqui, eu vou jogar esse 10 para baixo. Né? Então vamos ficar assim, olha. 0,9 elevado a h. Isso vai ser igual ao quê? 9 ao cubo sobre 10 ao cubo. Ora, mas nós podemos aplicar a propriedade de potenciação, isso aí vai dar 9 sobre 10, tudo elevado ao cubo. E 9 décimos, pessoal, é exatamente 0,9. Então nós temos 0,9 ao cubo. Nós poderíamos, então, ter observado direto, né? Que 0,729 é exatamente 0,9 ao cubo. Mas eu quis fazer dessa forma para vocês saberem se virar aí nas diversas situações, né? Então nós temos 0,9 elevado a h igual a 0,9 elevado ao cubo. Ora, isso é uma equação exponencial. Quando as bases são iguais, então nós podemos igualar os expoentes. Então o nosso h ele é igual a 3 km. Então esta é a altura procurada aí. Exatamente 3 km. A esta altura nós temos uma pressão que é cerca de 0,729 vezes a pressão atmosférica. Ou seja, se nós compararmos com a pressão do nível do mar, essa pressão vai ser cerca de 27% menor do que a pressão ao nível do mar. O exercício 2, pessoal, da aula de hoje, seguinte. Ao concluir um dia de trabalho, um corretor da Bolsa de Valores construiu uma tabela em que cada linha apresentava o preço Y em reais de cada ação de uma empresa após X horas do início do pregão. Esse estudo revelou que cada ponto XY pertence à função exponencial y igual a 3 meios elevado a x. Item A. Esboce o gráfico da função y igual a 3 meios elevado a x. Item B. Sabendo que o pregão teve exatamente 4 horas de duração, calcule o preço mínimo e o preço máximo de cada ação dessa empresa durante esse dia. Item C. Pode-se afirmar que o preço da ação cresceu durante todo o tempo de duração do pregão? Por quê? Bom, turma, estamos aqui com o nosso problema, né, representado aqui. Nós temos que y igual a 3 meios elevado a x, sendo que o y representa o preço da ação e o x representa as horas desde o início do nosso pregão, né? O item A, ele pede o seguinte, para nós esboçarmos o gráfico desta função aqui, né? Nós temos uma função exponencial com a base maior do que 1, né? Isso define, como nós vimos aí em aulas anteriores, uma função exponencial crescente, né? E aí nós vamos fazer o esboço aqui, né? Bom, como nós temos uma função crescente, pessoal, nós vimos, né? Estudamos já, que o gráfico da função exponencial vai ser uma curva mais ou menos desse tipo, né? Que passa pelo 1 aqui. No entanto, pessoal, para esse problema em específico, essa parte negativa não interessa, porque nós não temos interesse no valor da ação antes do início do pregão, porque o pregão começou exatamente na hora zero, né? Então esta parte aqui, essa parte negativa, eu até vou fazer um pouquinho menor, para nós fazermos apenas esta parte positiva aqui, ok? Então esse seria o gráfico. Então o detalhe desse problema seria nós fazermos a curva somente a parte positiva, né? Então aqui nós temos o valor 1, né? Quer dizer, na hora zero, nós temos 3 meios elevado a zero, que é 1. Né? Aí, por questão de nós fazermos um esboço mais preciso desse gráfico, nós podemos colocar um ponto aqui, né? Por exemplo, se esta quantidade aqui representa 1, né? E nós teríamos 3 meios elevado a 1, daria 3 meios, então corresponde exatamente a 3 meios aqui, tá? Então esse seria a nossa representação. Coloquei um ponto só para representar um pouquinho melhor essa curva aqui, tá? Então essa seria a resposta do item A. O item B pergunta, sabendo, né, dizendo que o pregão teve 4 horas de duração, qual foi o preço mínimo e o preço máximo de cada ação aí, né? Enfim, observe, pessoal, que é o seguinte, nós já comentamos, essa função é crescente, e nós observamos aqui pelo gráfico que ela é crescente.
Portanto, o preço mínimo é no menor valor de x, né? E o preço máximo é no maior valor de x. Então, o preço mínimo, né? 3 meios elevado a zero, que é 1. Né? Então, esse é o preço mínimo, o menor valor possível para a nossa ação aí, né? E o máximo será 3 meios elevado à quarta potência, que aí vai ser na quarta hora, né? Ora, fazendo essa continha aqui, nós vamos ter 3 à quarta dividido por 2 à quarta. Isso vai dar 81 sobre 16. E fazendo essa continha aqui, 5,0625, tá? Eu fiz essa continha separado aqui, né? Estou colocando só o resultado para vocês aqui. Então aqui está aí o valor mínimo e ali o valor máximo da ação, tá? Supondo aí uma duração de pregão de 4 horas. O item C ele pergunta o seguinte: pode-se afirmar que o valor da ação cresceu durante todo o pregão? E por que isso, né? Sim, pessoal, pode-se afirmar, né? Nós vemos aqui que a função é crescente, né? Ao longo de todo o tempo, né? E caso esse pregão se estendesse para além de 4 horas, ela continuaria sempre crescendo o valor das ações aí, né? Então a resposta aqui vai ser sim. Mas o exercício pede uma justificativa, né? Então, por que isso vale? Né? Sim, pois. Né? Como é que nós podemos justificar isso aqui? Sim, pois y igual a 3 meios elevado a x define uma função exponencial crescente. A base, né, vamos colocar assim, a base é 3 meios, que é maior do que 1, ok? Então essa seria a justificativa para essa questão. Pessoal, exercício 3 aqui da nossa aula de hoje, que caiu na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e diz o seguinte: na figura a seguir, que já está desenhada na lousa, né, está representado o gráfico de f de x igual a k vezes a elevado a x, sendo k e a constantes reais positivas, com a diferente de 1. Ele pergunta o valor de f de 2. Então, uma questão bastante simples, pessoal, porém mais teórica, né? Envolvendo aí apenas um gráfico de uma maneira mais abstrata, né? Diferente dessas duas que nós já fizemos hoje. Pessoal, ele diz o seguinte, que a função é dada por essa forma, f de x igual a k vezes a elevado a x. E ele pergunta o f de 2. Bom, a primeira coisa que nós temos que observar aqui, pessoal, é encontrar o valor de k e o valor de a. Ele informou que o k e o a são positivos, né, reais positivos, e o a é diferente de 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar os pontos que nós temos no gráfico. Né? Nós sabemos pelo gráfico ali que o f de menos 3 é igual a 12. Né? Ora, sabendo que o f de menos 3 é igual a 12, como f de x é k vezes a elevado a x, então nós podemos escrever que k vezes a elevado a menos 3, né, que é o nosso f de menos 3, isso é igual a 12. Ora, esta é uma informação que nós temos aí. E a outra informação é a seguinte, que o f de 0 é igual a 3 meios. Né? Veja, o f de 0 é igual a 3 meios. Daqui nós temos o seguinte, que k vezes a elevado a 0, né? No lugar de x eu substitui por 0, isso é igual a 3 meios. Como a elevado a 0 é 1, né? Todo número elevado a 0 é 1, aí nós usamos que o a ele não é 0, né? Pois ele é um real não nulo aqui, né? Então todo número elevado a 0 é 1, e daqui vem o seguinte, que k é igual exatamente a 3 meios, né? Agora, uma vez sabendo que k é igual a 3 meios, nós voltamos para esta equação anterior aqui, né? E substituímos esse valor de k nesta equação. Nós temos aqui, na verdade, pessoal, um sistema, tá? Mas é um sistema não linear, tá? Porque nós temos o k e o a, eles não se relacionam de maneira que nós vimos de um sistema linear. Mas é um sistema não linear simples, né? Porque nós já descobrimos o k aqui, então basta nós substituirmos nesta equação de cima aqui, né? Então vamos vir aqui para baixo, né? Usar esse valor aqui. Nós temos k vezes a elevado a menos 3 igual a 12. No lugar de k eu vou substituir por 3 meios. Então nós vamos ficar assim, olha, com 3 meios vezes a elevado a menos 3, isso igual a 12.
Vamos passar esse 2 multiplicando e o 3 dividindo. Então vamos ficar assim, olha. A elevado a menos 3 igual a 24, né? Passei o 2 multiplicando e o 3 dividindo. Ora, 24 dividido por 3 é exatamente 8. E 8 nós sabemos que é 2 ao cubo. Ora, é interessante nós observarmos o 8 como 2 ao cubo, né? Porque como nós temos a elevado a menos 3 igual a 2 ao cubo. Mas este a menos 3 eu vou escrever da seguinte forma. 1 sobre a elevado à terceira. Nós podemos fazer isso, né? Nós transformamos esse expoente em positivo e invertemos o valor de a, né? Ou seja, nós passamos o menos 1 para o a, como expoente do a. Isso é igual a 2 ao cubo. Ora, se 1 sobre a ao cubo, né, é igual a 2 ao cubo, nós comentamos já isso aí também em aulas anteriores, né? Quando nós temos os expoentes são iguais, né, a única possibilidade é que as bases sejam iguais também, né? Quando nós temos as bases iguais, isso implica que os expoentes são iguais, e quando os expoentes são iguais, nós também podemos concluir que as bases são iguais também, tá? Então nós temos aqui que 1 sobre a é igual a 2, e portanto o a é igual a meio. Tá? Então nós já achamos o valor do a também. Bom, uma vez que nós achamos o valor do k e o valor do a, agora nós já temos a expressão do f de x. O nosso k é 3 meios, né? Então nós vamos ficar com 3 meios vezes o nosso a, que é meio, elevado a x. Esta é a expressão do nosso f de x. Mas o exercício perguntou o f de 2. Né? Então nós temos o seguinte, o f de 2 vai ser o quê? 3 meios vezes meio ao quadrado. Ora, isso vai dar 3 meios vezes 1 quarto, né? Porque o 1 ao quadrado é 1 e o 2 ao quadrado é 4. Então nós vamos ficar exatamente com 3 oitavos, ok? Vamos ficar exatamente com 3 oitavos. E este é o valor do f de 2, né? Então aqui, se tivesse o 2 mais ou menos por aqui, o valor do f de 2, exatamente 3 oitavos. Então essa é a resolução desse problema, pessoal. Bom, turma, o nosso exercício 4, ele caiu na PUC de São Paulo. Ele diz o seguinte, os gráficos de f de x igual a a elevado a x com a real positivo e a diferente de 1 e g de x igual a x quadrado menos 1 se interceptam em um ponto de abscissa 3. Qual é o valor de a? Bom, turma, eu já esquematizei o problema aqui. Nós temos a função f de x igual a elevado a x com a positivo e diferente de 1. E nós temos a função g de x igual a x quadrado menos 1. Né? Nós sabemos, pessoal, que esta função define uma parábola aí, né? Então eu já desenhei uma parábola. Essa parábola, ela tem, se nós igualarmos essa expressão a zero, nós encontramos que as raízes são menos 1 e 1. Portanto, essa parábola ela é simétrica, né? Existe o eixo de simetria, é exatamente o eixo y, né? E corta o eixo y exatamente no menos 1. Portanto, o nosso vértice aqui é exatamente esse ponto aqui que está sobre o eixo y, tá ok? Com o x igual a zero. Ele diz o seguinte, né? Que esses gráficos, né? Eles se interceptam exatamente no ponto de abscissa 3. Como nós temos uma função da forma f de x igual a elevado a x, bom, primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu calculei que esse ponto é 8. Como é que eu fiz isso? 3 ao quadrado menos 1, né? Na verdade eu fiz assim, g de 3 vai ser o quê? 3 ao quadrado menos 1, isso vai dar 9 menos 1, que é 8. Portanto, este ponto aqui é 8. É neste ponto que ocorre a intersecção entre os gráficos. Mas nós temos duas opções de gráficos quando nós temos uma função da forma f de x igual a a elevado a x. Ou o gráfico é desta forma, quando a função é decrescente, ou então ele é desta forma, né? Ele é quando a função é crescente, o nosso a é maior do que 1, e ele é desta forma quando a nossa função é decrescente e o a está entre 0 e 1. Um outro detalhe é que esse gráfico ele tem que passar pelo 1. Né? Como aqui já é 8, então não resta alternativa senão nós assumirmos que esse gráfico realmente ele passa pelo 1 aqui e é crescente. Né? Então nós temos essa situação aqui. Né? Existe essa intersecção aqui, exatamente nesse ponto, e o gráfico vem para cá. Né? Existe uma outra intersecção aqui, né, pessoal? Título de curiosidade, tem uma outra intersecção. Bom, então vamos calcular o valor de A aí, né, que ele solicitou.
Agora nós sabemos que quando x é 3, o y é 8, né? Porque a intersecção se dá exatamente nesse ponto. Então nós sabemos o seguinte, que o f de 3 ele deve ser igual a 8. Ou seja, a ao cubo, né, que é o nosso f de 3, vai ser a elevado ao cubo. É igual a 8, e 8 é 2 ao cubo. Novamente, aqui nós temos os expoentes iguais, portanto as bases devem ser iguais, né? Portanto, o nosso a aqui é 2, que foi exatamente o que ele perguntou aí, né? Bom, um detalhe também, pessoal, desse problema é que existe uma outra intersecção aqui, né? Mas essa intersecção ela não é tão simples de encontrar, não, tá? Porque nós vamos ter, para encontrar essa intersecção, nós vamos ter que fazer o seguinte. 2 elevado a x, que é o nosso f de x, né, que agora nós sabemos que o a é 2, vai ser igual ao g de x, que é x ao quadrado menos 1. Ora, essa é uma equação que não é exponencial, porque nós temos também o termo em x quadrado aqui, não é do segundo grau, porque nós temos o x quadrado, mas temos uma exponencial aqui também. Enfim, uma equação que mistura as duas teorias aí, né? Então, uma ideia, inclusive, pessoal, quando nós temos uma igualdade desse tipo, né, é enxergarmos exatamente o gráfico, né? Então, quer dizer, nós temos 2 elevado a x aqui e x ao quadrado menos 1. Então, uma estimativa que nós podemos ter, inclusive, é que um dos valores de x é 3. Nós acabamos de ver aqui, né? 2 ao cubo é 8 e aqui também dá 8. Que o exercício, inclusive, deu isso aí. A outra estimativa que nós podemos ter é que esse x é menor do que menos 1, porque ele está realmente à esquerda, né? O cruzamento se dá aqui antes de cruzar o eixo, portanto, está antes do menos 1, né? O valor de x aqui seria o valor que está antes aqui do menos 1. Então, esse valor, valor de x aqui, esse outro valor de x é um pouquinho menor do que o menos 1. Né? Mas para, de fato, nós resolvermos essa equação aqui, o ideal é nós trabalharmos aí com métodos numéricos. Né? Nós vamos fazendo aproximações, basicamente, até nós obtermos o valor mais preciso possível. Né? Não existe um método para resolver uma equação desse tipo, um método algébrico, que nós chamamos, né? Mas existem métodos numéricos, que nós vamos fazendo por aproximação, tá? Isso já é assunto mais avançado que nós estudamos na faculdade, particularmente em cálculo numérico. Nós estudamos como é que nós podemos resolver equações desse tipo, claro que não de uma maneira algébrica, né? Mas de uma maneira numérica, através de métodos numéricos por aproximação. Nós vamos aproximando, mas o detalhe aqui é o seguinte, não é porque é por aproximação que é uma resolução falha. Muito pelo contrário, nós conseguimos ir aproximando tanto quanto nós quisermos, né? Nós vamos obtendo com tantas casas decimais quanto a gente queira, né? Basta que nós tenhamos capacidade computacional para isso. Isso vai ficar para outra aula que nós pudermos trabalhar aí em outros cursos futuramente, aí, tá bom? Bom, o quinto exercício da aula de hoje, pessoal, e portanto o último da nossa aula aí, é o seguinte. A população de um estado cresce 2% ao ano. Tendo 2 milhões de habitantes no final de 2004, expresse a população desse estado em função do tempo, t, decorrido após essa data. Esboce o gráfico que representa essa função. Bom, turma, eu quis fazer esse exercício aqui porque é um exercício bastante típico aí nessa cobrança aí de funções exponenciais, tá ok? Bom, nós temos aqui a população que cresce 2% ao ano. Escrevi tanto na forma percentual quanto na forma unitária. E não está lembrado dessa forma aqui, nós trabalhamos aí nas aulas de matemática financeira, né, na nossa playlist de matemática financeira. O exercício pergunta o P de t, né, a população no instante t a partir de 2004, tá? De 0 é exatamente 2004, de 1 vai ser 2005, 2, 2006 e assim por diante. Ou seja, o tempo t é dado em anos, né, justamente porque a nossa taxa é dada em anos. Bom, então nós temos aqui P de 0 igual a 2 milhões, né? Nossa população inicial é 2 milhões. Então, como é que nós determinamos o P de t aqui? Pessoal, se nós lembrarmos aí do curso de matemática financeira, né, que nós estudamos já, nós vamos fazer facilmente aqui. Isso aqui tem a ver com juros compostos, ok? Então, nós vamos ter o seguinte. A população no instante t é o seguinte, a população inicial, né, se vocês lembrarem lá da matemática financeira, vai ser o nosso capital inicial, vezes 1 mais a taxa, elevado ao instante tempo. Né? Então, a nossa taxa é 1 mais 0,02 elevado a t.
Tá? Portanto, isso aqui nós temos o seguinte, 2 milhões vezes 1,02 elevado a t. Ora, é exatamente a teoria de juros compostos, pessoal. Nós temos aqui o nosso capital inicial, nossa população inicial, vezes 1 mais a nossa taxa, elevado ao tempo decorrido ali, né? Notem que quando t é igual a zero, nós temos a população inicial, porque essa parcela aqui, esse fator, né, ele se reduz a 1. Né? Quando o nosso t é igual a 1, nós multiplicamos por 1,02, ou seja, nós aumentamos em 2% nossa população inicial. Quando t é 2, nós multiplicamos por 1,02 ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então isto é o que o exercício pediu. E ele pediu também para nós esboçarmos o gráfico, né, desta função aí. Essa função é típica, pessoal, que o gráfico nós não vamos conseguir representar com uma boa escala, né? Porque com escala muito fiel à realidade, porque nós temos 2 milhões aqui, né? Então fica complicado aí. Novamente, esse exercício só nos interessa a parte positiva, né? Nós queremos analisar a população somente a partir de 2004. Então notem que nossa população inicial ela era 2 milhões, né? E aí nós vamos ter um crescimento, né? Nós podemos representar aí de maneira exponencial, né? Nós temos uma função exponencial aqui. Aqui estaria o nosso zero, né? A título de curiosidade, nós podíamos calcular essa população em P de 10, por exemplo, no tempo t igual a 10. Quanto é que daria daí essa população? Daria 2 milhões vezes 1,02 elevado à 10ª potência. E aí eu vou usar uma calculadora para calcular 1,02 elevado à 10ª e já vou multiplicar por 2 milhões para nós sabermos aí o resultado disso aqui. Olha só, pessoal, interessante aqui. Deu aproximadamente 2.437.989, quer dizer, esta é a população após 10 anos. Se nós estamos em 2004, essa vai ser a população em 2014, ok? Após 10 anos do nosso início aí que nós começamos a contar aí, tá bom? Então, a título de curiosidade, o exercício não pediu isso aqui, mas é apenas para ilustrar também aí, tá bom? Problema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando bem, estejam entendendo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. A aula que vem nós vamos trazer mais exercícios desse tipo, para então nós passarmos para outro conteúdo do nosso curso, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!